Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui nesse nosso encontro semanal, das segundas-feiras, às 8 horas da noite, para estudarmos esse livro tão importante que é o Livro dos Espíritos, né? Deixamos sempre esses dois contatos para que vocês possam se comunicar conosco, que é o MAP_oficial ou o e-mail contato@map.org.br. Vamos dar início às nossas leituras, às nossas perguntas, com as respostas dadas pelos espíritos e comentários feitos por nós, pertinente às perguntas aqui lidas. Mas antes nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos então, nesse momento, pedir a Deus, pedir a Jesus, pedir a todos os amigos espirituais que nos abençoe, que nos ilumine, que nos traga o entendimento necessário para que possamos ter a intuição, a claridade do entender de todas as perguntas feitas por Kardec, de todas as respostas trazidas pelos amigos espirituais, e que possamos, acima de tudo, fazermos com que essas perguntas e essas respostas nos transformem as nossas vidas no presente. Que possamos trazer, então, para nossas vidas esses entendimentos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse, Nivaldo, esse MAP_oficial aí é o endereço do Facebook. Do Facebook, né? O outro é o... Então, um é endereço do Facebook e o outro é o endereço do e-mail, né? Do e-mail. Então, MAP_oficial ou o contato@map.org.br. O que for mais fácil para vocês, se assim desejarem também fazer algum contato com algum questionamento, evidentemente, ligados aqui ao assunto, né? Então a gente vai retomar o capítulo 2, né? Os elementos gerais do universo, porque nós lemos, né, na semana passada 2 perguntas, então a gente retorna para relembrar. Entendi. Conhecimento do princípio das coisas. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Aí os espíritos nos respondem: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem nesse mundo, né? Então não permite porque a gente ainda não tem condições. Não temos principalmente maturidade, nesse mundo que entendimento, vivemos. Compreensão, né, Célia, para entendermos isso. E nós falamos, eu acho que na vez passada, que seria o equivalente a querermos pegar uma criança de 2 anos e ensinar, como você falou aí, trigonometria. Né? Da pérolas aos porcos. Né? Ela não vai entender. Não vai. Então é exatamente como eles nos veem. Nós somos ainda crianças espirituais. Não temos a maturidade, a compreensão para entendermos. Então eles não vão trazer entendimentos, trazer falas que a gente ainda não está preparado para... E esses espíritos, eles são assim maravilhosos, porque eles dizem: não, Deus não permite. E aí, eu não sei, nós não falamos, não. Nós não falamos que esse livro aqui, aqui não vem nas respostas, não vem dizendo qual foi o espírito que falou. É diferente do Evangelho. O Evangelho, alguns Mas se identificam. Kardec colocou uma nota aqui, dizendo dos espíritos que serviram. Então é João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fênelon, Franklin e outros. Né? Uma turma considerada, né? Vamos então para a pergunta número 18. O homem desvendará um dia o mistério das coisas que lhes são ocultas?
dizer, um dia nós vamos poder entender tudo que é oculto? E eles nos respondem: o véu se levanta para ele à medida que se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhes necessárias faculdades que ele ainda não possui. Então, um dia nós teremos condições de acessar esses escaninhos, essas coisas ainda que não conhecemos. Mas quando tivermos preparado, quando tivermos amadurecido para tal, né? Esse véu aqui, se a gente for parar para pensar na nossa existência, quantos véus já foram levantados diante da nossa crença, diante das nossas, né? Quanta coisa nós fazíamos que hoje a gente não se permite mais, que a gente entende que não é mais necessário, que não tem lógica, que não é racional. Então é esse véu que vai se levantando aos poucos. E todo ele, o véu de todos, será. Eles vão ser levantados um dia. Todos chegaremos um dia. E nós comentamos exatamente na vez passada também, né, Célia, o que Jesus tinha nos dito, né? Vós sois deuses. Deus. Ele nos afirmou isso, né? E um dia nós faríamos tudo que ele fez e muito mais. Só que o que falta aí é o tempo. É o tempo para que a gente possa adquirir essa maturidade necessária para isso, né? Porque o tempo é o remédio, né? O tempo é o remédio. A gente sabe, pela literatura, né, que Jesus é um espírito de 4 bilhões e meio de anos atrás, né? Quando a Terra foi criada, ele já era um espírito crístico. Ele já era o Cristo, né? A gente está ainda... Somos infantis, bebês. Nessa nossa caminhada, né, Célia? A 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar algum dos segredos da natureza? O homem tá sempre querendo se aprofundar, né? Saber do que não lhe compete ainda, né? Kardec, mas o Kardec ele é sensacional por causa disso. Kardec, ele insiste, aqui, né? O Kardec aqui, ele faz exatamente esse papel de trazer para os espíritos as nossas dúvidas. Não é que ele tivesse essa dúvida, muito provavelmente ele não tinha. Mas é a nossa. Então ele traz exatamente tudo aquilo nessas 1019 perguntas que nós gostaríamos. Tudo aquilo que nós teríamos condições ou queríamos perguntar. Então ele pergunta. Né? A ciência foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Ou seja, nós vamos até aonde até a página 10. Dali para frente, nosso pai diz que não vai mais, ali acabou. Então a ciência vai esclarecer, até onde for permitido. O que não for permitido não adianta. Aí tem uma explicação de Kardec. Né? Quanto mais é concedido ao homem penetrar nesses mistérios, tanto maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz, muitas vezes, joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdade e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Verdade, né? Então é concedido ao homem, né? Quanto mais é concedido ao homem penetrar nesses mistérios, tanto maior deve ser a admiração pelo Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza nossa, né?
a gente se perde, a gente se deixa iludir, a gente começa a formular pontos, situações, criamos situações, sistemas, né? E aí... para nos auto-enganarmos, né? Muitas das vezes. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa ele mostra quantos erros tomou, por verdade. Então, a pergunta 20, Kardec formula dessa forma. Fora das investigações científicas, é dado ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre a que escapa ao testemunho de seus sentidos? Então, repetindo a pergunta, né, Célia? Fora das investigações científicas, é dado ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao testemunho de seus sentidos? E eles nos respondem sim. Se Deus o julgar útil, pode revelar o que a ciência não pode explicar. Então, tudo vai obedecer uma determinação inteligente de Deus. Não levando em consideração... Não é útil. Exatamente. Não levando em consideração a nossa curiosidade. Né? Mas se por acaso for para o bem da humanidade, essas revelações são feitas. Né? E sempre com a permissão de Deus, né? Porque aí a gente tem que começar a se resignar, porque às vezes a gente quer saber de determinadas coisas e nos é negado saber. E a gente tem que entender que tem um motivo para nós falamos, aquilo não ser revelado. Você está falando isso, nós gravamos lá ao horário de Maria, né? Aquele capítulo 7, o item 11, não, capítulo 5, item 11, que fala sobre o esquecimento do passado. Lembra? Exatamente isso. Quer dizer, são coisas que a gente não está preparado, não estamos preparados ainda para saber. Então, é melhor que a gente não saiba, para que a gente não se deixe influir pelos nossos conhecimentos do passado, o que não traria nenhuma vantagem para nós. Porque a gente acha que, se eu errei lá atrás, então se eu souber, eu vou consertar. Mas não é assim. Não é assim que funciona, infelizmente. Infelizmente. Tem uma pequena nota de Kardec aqui nessa pergunta 20, Célia, e ele fala assim para nós, né? É através dessas comunicações que o homem adquire dentro de certos limites o conhecimento de seu passado e de seu destino futuro. Então, é dado para determinados homens, aqui homem e mulher, né? Essa condição de saber coisas do seu passado ou até do seu futuro, para que possa vir ali ajudar. Né? Porque os espíritos respondem sim, se o julgar útil. Conveniente. Não é porque eu vou fazer uma regressão para saber, sabe? Não. O que eu fui, quem eu fui na vida passada, né? Entende? É preciso que tenha esse caráter de utilidade. Vai adiantar alguma coisa para o teu espírito? Não vai, é só curiosidade mesmo sua, é só para satisfazer o teu ego, o teu orgulho. Então não vai, meu filho. Então não vai. Você vai tentar ver, enxergar. É verdade. Então agora entramos no espírito e matéria. Matéria, né? A matéria existe de toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por Ele em certo momento? Só o Deus sabe. Só Ele sabe. Entretanto, há uma coisa que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que consigais imaginar o início de sua ação, podereis concebê-lo um segundo que seja na ociosidade. Exatamente.
ociosidade, quem fica somos nós. Então, aí a gente pode alargar um pouquinho esse nosso entendimento, né, Célia? A gente já ouve, e muitos ainda pensam, né, nesse nosso pequeno sistema solar, né, Terra, Marte, que só aqui na Terra haja vida. Né? E os telescópicos mais sofisticados nos permitem hoje já saber o quão é grande o nosso mundo. Segundo a nossa visão, infinito. Infinito. Segundo a nossa visão, infinito. São bilhões e trilhões de estrelas, de planetas. E quando ele diz que Deus aqui trabalha até hoje, ele não fica parado por um segundo, ele continua criando planetas, criando seres, porque nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Né? Então, todos nós fomos criados e Deus continua a criar até hoje. Então a matéria, ela faz parte da criação de Deus? Faz parte da criação de Deus. Porque no universo tem, né? A matéria, o espírito e Deus. Né? 22. 22 é você, né? Então, a questão 22, Kardec pergunta. Geralmente, define-se como matéria o que tem extensão, o que pode impressionar nos sentidos, o que é penetrável, o que é impenetrável. O que é impenetrável. Estas definições são exatas? Então, a matéria, para nós, é isso, né? Isso aqui é impenetrável. Eu não consigo passar minha mão daqui passar a mão na mesa. Então, para nós, na nossa visão cartesiana, essa é a nossa visão de matéria. E Kardec pergunta, e eles vão nos responder assim, né? Do vosso ponto de vista, isto é exato, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e tão sutil que nenhuma impressão cause nos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria. Mas para vós não seria. Então, a gente desconhece, né, Célia, que existe matéria num estado tal que a gente não enxerga, que a gente não tocaria. Você vê o nosso perispírito, né? Ele é semimaterial, ou seja, ele é composto de matéria, né? E a gente até citaríamos aqui o ectoplasma, né? Que é matéria, mas que a gente não consegue visualizar, não é isso? A gente não consegue matéria, porque os espíritos têm esse sentido desenvolvidos, então eles veem. A gente não tem. Essa pergunta tem uma letra A. Que definição podeis dar da matéria? Então, Kardec pergunta qual é a definição de matéria para os espíritos e eles respondem assim: a matéria é o elo que acorrenta o espírito. É um instrumento que lhe serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, ele exerce sua ação. Então, o espírito se serve da matéria para agir. Né? E como ele fala aqui, é o laço que prende o espírito, porque o meu espírito, aqui preso dentro desse corpo físico, ele está preso, ele está limitado. Ele vai ter uma expansão maior durante o sono do corpo, vai ter, mas agora ele é limitado. Agora meu espírito deve estar querendo, está vendo outras situações aqui que eu não estou conseguindo. Né? E ele deve estar aqui dando cambalhotas. Tem uma pequena nota de Kardec assim, ó. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com o auxílio do qual
e sobre o qual o espírito age. Então é exatamente isso. O espírito se serve da matéria para agir, né? É por isso que a gente tem que cuidar do corpo e do espírito. Que é a casinha do nosso espírito. É a casinha, né? do nosso espírito. A nossa casinha. Porque ele precisa desse corpo para passar pelas experiências que ele necessita Exatamente. passar. E esse corpo tem que se manter em condições de atender as necessidades dele. E que muitas das vezes nós não, por extravagância, né? não mantemos essas condições, né? Infelizmente. 23. O que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Então, o espírito é o princípio inteligente do universo. É uma célula, né? É o princípio inteligente do universo, né? Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, visto não ser uma coisa palpável. Mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é um nada, e o nada não existe. Então o espírito é a inteligência do universo. Né? É o princípio inteligente do universo. É o princípio inteligente do universo. E ele diz que não é fácil, como sabe, tudo é muito difícil. Estamos aqui encarnados, né, para que esse espírito possa evoluir. Né? Ele possa crescer, ele possa entender através dessas experiências que aqui vivenciamos, né? As dificuldades, muitas das vezes, mas que vai nos levar a esse crescimento. E são necessidades que precisamos. Exatamente. São necessidades importantes para cada um de nós. É através dela, porque se a gente tivesse aqui com tudo certinho, com tudo, né? Não teríamos, né? Como que você ia... Né? Então, é exatamente essas dificuldades que fazem com que a gente caminhe. Se nós fôssemos à escola e não tivéssemos aquela prova, provavelmente a gente não ia nem abrir o livro ao chegar em casa, procurar estudar, né? Se preparar para aquela prova. E, no entanto, a gente faz isso porque sabe que vai ser cobrado. Que vai ser cobrado. Vai ter que então, dar. Da mesma forma, a gente precisa passar por essas experiências. Vamos ler então a pergunta número 24. Espírito é sinônimo de inteligência? Porque na pergunta anterior ele diz que o espírito é o princípio inteligente, né? Então Kardec agora... E Kardec, né, Célia? Muito sabiamente, claro, ele vai trazendo todas as perguntas num crescer para nós. Ele não atropela assuntos. Então a gente vai percebendo que ele vai evoluindo até que nós vamos perceber lá no final questões mais complexas, né? Ele parte do beabá mesmo pra gente. E aí ele pergunta o que é o espírito, né? Eles respondem que o espírito é o princípio inteligente do universo. Aí ele pergunta agora se o espírito é sinônimo de inteligência. Né? E aí eles respondem: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Porém, uma e outra se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Então, ainda é confuso muitas das vezes para nós esses entendimentos, né? Mas o espírito, a inteligência faz parte do espírito. O espírito não é sinônimo de inteligência. Essa inteligência, Nivaldo, ela está latente. E ela vai... aflorar. Vai aflorar. Mas ele é a inteligência, como ele diz aqui, é o princípio inteligente do universo. 25.
O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar. Ambos são distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. Porque só a matéria não é nada. Só matéria. É por isso que Kardec, lá atrás, ele falou que se provar para ele que a mesa tinha cérebro, ele ia acreditar. Mas não tem. Não tem. O que anima a matéria é o espírito. E foi isso que levou ele a estudar. Então, esse mundo invisível, né? Então, a matéria, ela necessita dessa união com o espírito para que essa inteligência se manifeste. 25A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui que o espírito, o princípio inteligente, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Repetindo, a união é igualmente necessária para a manifestação do espírito, a união do espírito com a matéria. Com a matéria, né? É necessária para vós, porque não estáis organizados para receber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Então, se faz necessária essa união do espírito com a matéria. E aí, essa pergunta aqui, né, Célia, a gente tem conhecimento de mundos mais etéreos, né? Mundos mais evoluídos, em que a matéria também é mais sutil. Mais sutil, né? Então, é exatamente a explicação disso aqui. Para nós ainda há essa necessidade dessa matéria densa para receber o espírito. Porque ainda estamos muito animalizados. Né? Nossos sentidos, nós não podemos, nossos sentidos não foram feitos para isso. A gente não consegue perceber. Então, é por isso que ele diz que essa matéria, ela é necessária a nós ainda, né? Porque nós estamos organizados para perceber o espírito sem a matéria, exatamente. Bom, vamos para a pergunta 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Bom, agora são duas coisas diferentes. Conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito. Vamos ver o que ele vai nos dizer, né? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. O que ele quis dizer? Na verdade, a gente sabe que nós podemos conceber o espírito sem a matéria. O espírito existe. Tanto Kardec descobriu esse mundo espiritual. Mas a matéria sem o espírito não é nada. É a morte, não é verdade? Porque o que caracteriza a morte é o momento em que a ausência do espírito. Então, quando ele nos diz aqui que conceber a matéria sem o espírito só em pensamento. Só em pensamento. 27. Aí, né, quando fala, pode-se, sem dúvida, pelo pensamento, quantas vezes a gente está desdobrado pelo sono e que a gente vai estar com um ente querido e ele está exatamente daquele jeito, né, que nós conhecemos. Sim. E a gente não se fala, a gente... Só trocamos por pensamento. 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Kardec está estreitando as perguntas, né? Sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de
todas as coisas. Esses 3 elementos constituem o princípio de tudo que existe. A Trindade universal. Deus, o Espírito e a matéria. E a matéria. Mas o elemento material é preciso, mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita. Muito grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, sob certo ponto de vista, se possa classificar o fluido universal como elemento material, ele se distingue deste por propriedades essenciais. Se fosse realmente matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível de suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que não conheceis, senão uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhes dá. Então tem o espírito, a matéria e Deus. E junto disso tudo tem o fluido ligando. Universal. Né? Que no caso do espírito e da matéria, nós temos o nosso perispírito. Perispírito. Né? Perispírito que faz essa união da matéria, entre a matéria e espírito. É o perispírito. Então, a 27A. Seria esse o fluido que, digamos, pelo nome de eletricidade, seria esse o fluido que designamos pelo nome de eletricidade? Dizemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são manifestações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então já é a evolução, né? Kardec, na verdade, está tentando especificar, entender esse fluido universal, né? Então, ele quer trazer... Será que é eletricidade? Não. Né? É algo que transcende ainda o nosso entendimento, né? Esse fluido elétrico, o fluido magnético, são modificações do fluido universal, na verdade, né? Que não é propriamente falando, senão uma matéria mais perfeita. Mais sutil. Isso. Vamos para pergunta número 28. Vamos ver se a gente vai até a propriedade da matéria. Nós estamos chegando ao nosso final, né? Vamos ver se a gente consegue chegar lá. 28. Visto que o espírito, ele próprio, é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão designar estes 2 elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? Isso é uma questão de nomenclatura, né? Então eles nos respondem, né? As palavras pouco importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas discussões provêm quase sempre de não vos entenderdes
sobre as palavras, porque vossa linguagem é incompleta para as coisas que não impressionam os vossos sentidos. Então, esse fato da gente Mais ficar uma vez, querendo... a nossa limitação, querer denominar, quantificar as coisas, né, os atributos de Deus, querermos... ainda eu vejo assim, né, Célia? A gente ainda querer exercer o controle das coisas. E, na verdade, nós não temos condições o que Kardec falou lá atrás, a gente fica se ocupando, se preocupando com coisas que não vão levar... Ao invés de nos preocuparmos com o nosso avanço moral. Inerte, se não é inerte. E aí, tem uma nota de Kardec, explicativa. Kardec diz assim: um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente. Vemos um princípio inteligente, independente da matéria. A origem é a conexão destas duas coisas, nos são conhecidas. Não, desconhecidas, né? Dessas duas coisas não são desconhecidas. Não são. Não são desconhecidas. No meu nos são desconhecidas. Se possuem ou não uma fonte comum, se há pontos de contato necessários, se a inteligência tem sua existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas se nos apresentam distintas, e por isso que as admitimos, formando dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa todas, que elas se distinguem por atributos essenciais, e essa inteligência suprema se chama Deus. Né? Célia, se for o caso, a gente retorna a essa pergunta, 28, né? No nosso próximo encontro. Já estamos chegando ao nosso final, a sirene já soou para nós. Né? Você faz a nossa prece de encerramento. Então, graças a Deus por mais um estudo. Graças a Deus por termos levado esse encontro envolvidos nessa harmonia, nesse entendimento. Agradecemos a vocês, amigos espirituais, porque temos a certeza de que aqui estão conosco, porque temos a certeza que todos os amigos espirituais desses irmãos que agora se conectam com esse estudo, ali ao lado de cada um se encontra. Pai, te pedimos, Pai, te rogamos a tua proteção. Te pedimos, Pai, que a tua mão esteja estendida sobre todos nós, para que possamos, Pai, levar com resignação, entendendo os seus desígnios, entendendo, Pai, que tudo isso ainda não terminou, porque não está ainda no momento de terminar. Por isso te pedimos que nos fortaleça nessa nossa procura de alimentarmos os nossos espíritos, nos fortaleça, Pai, nessa necessidade de alimentarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos, Pai, vibrar no bem, fazer o bem e querer o bem. Pai, te pedimos a tua proteção, o teu amparo. Mestre Jesus, te agradecemos por todo esse cuidado
que tu tens com cada um de nós. Obrigada, irmão querido. Que a tua paz e o teu amor esteja sempre em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.